desta noite, imagem terrena versus imagem celestial. É tremendo. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 45 a 49. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é Jesus, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, Adão, é terreno. O segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, Adão, tais são também os demais homens terrenos, eu e você. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, trouxemos a imagem de Adão em nós, devemos trazer também a imagem do celestial, a imagem de Jesus em nós. Só até o 49. Nós vamos hoje fazer um estudo profundo, com sabedoria, com inteireza da palavra, com olhos iluminados. E nós vamos entender aquilo que é o chamado de cada um de nós neste momento da história do mundo e da história do povo eleito do Senhor. Vamos orar a Deus? Curve sua cabeça, falemos com o Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, Senhor absoluto das nossas vidas, Deus soberano, Deus que nos fala, Deus que é tão bom, que fala conosco, que nos revela segredos, nos revela mistérios, nos ensina quem nós somos, nos ensina o que somos, nos fala a respeito do plano perfeito de vitória, de vida vitoriosa para cada um de nós nesta terra. Tu estás aqui agora, Senhor, e nós podemos sentir a Tua presença manifesta neste lugar. Por isso, Jesus, fala-nos e que o Teu Espírito que habita em cada um de nós testifique das Tuas verdades, das Tuas palavras. Acompanha de sinais esta palavra, Jesus. Acompanha, Senhor, de transformação, de libertação, porque a verdade é que está sendo exposta nesta hora, e a verdade há de libertar os cativos, os oprimidos, os cegos, e nós todos veremos a Tua luz, e brilharemos, Jesus, no meio das trevas desta sociedade. Nós oramos com fé em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos amados, família bendita de Deus sobre a terra, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata a lei, mas a aliança da vida, do Espírito que dá vida, mais que vencedores em todas as coisas. Nós estamos há alguns cultos alimentando a igreja, ensinando a igreja a respeito daquilo que é a base da nossa vida, a doutrina da graça de Deus, a revelação da sã doutrina. Estamos alimentando a igreja com as sãs palavras de Cristo, as sãs palavras da genuína graça de Deus. Temos falado desde domingo passado a respeito da salvação eterna do cristão. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da nossa identidade como eleitos de Deus, da nossa identidade como predestinados em amor para a salvação desde antes da fundação do mundo. E nós vamos saber por que Deus diz na sua palavra que a salvação é garantida. Por que Deus diz que a salvação é eterna? O que de fato aconteceu no nosso espírito? Quem nós somos hoje? É sobre este tema, sobre salvação, sobre o que aconteceu no nosso espírito, quem nós somos hoje.
é exatamente sobre este tema que o inimigo das nossas almas mais se debate. Porque se ele consegue, com um dardo inflamado, gerar no seu coração dúvidas a respeito de Deus ou a respeito da questão da salvação, ele ganhou espaço na sua vida. E a Bíblia diz que nós não devemos lhe ignorar os desígnios. Nós não ignoramos nesta igreja os desígnios de Satanás. Nós não podemos deixar o inimigo ganhar espaço na nossa mente, no nosso coração, através de dardos inflamados mentirosos a respeito de Deus ou a respeito da salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos também, o inimigo, tocar naquilo que já nos foi revelado, gerando algum tipo de dúvida. E nós também não podemos sequer deixar que a graça de Deus seja trocada por um prato de lentilhas, que a gente se envolva com qualquer bobagem, com qualquer palavra fiada, conversa fiada do inimigo, e a gente descaia da firmeza que nós temos na graça. Nós temos que ter convicções fortes, nós temos que ter convicções inabaláveis, que, conforme disse o apóstolo Pedro, são a razão da nossa esperança. Nós todos, disse Pedro, devemos saber dar o quê? A razão, explicar, falar para as pessoas qual é a razão da nossa esperança. Quando nos perguntarem a respeito do que cremos, daquilo que esperamos, nós devemos falar sim a respeito da nossa salvação e da certeza que nós temos da obra de Cristo em nós. Então, se o que Cristo veio fazer, que era salvar aqueles que se haviam perdido, como é que nós podemos duvidar daquilo que Cristo veio fazer? Então, se tem o povo de Deus dúvida, se a igreja de Jesus Cristo tem dúvida daquilo que Cristo veio fazer, da salvação que Cristo nos deu, nos outorgou, manifestou em nós, imaginem que vida espiritual tem esse povo. Como é que vive o povo de Deus que duvida daquilo que Cristo fez, da obra de Cristo em nós? No versículo 49 que nós lemos, diz assim: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui fala de imagem. No original grego, essa imagem é mais do que semelhança. Não é que nós somos parecidos com Adão ou que nós somos parecidos com Cristo, no que refere ao nosso espírito. Não é isso. Quando fala que nós trouxemos a imagem do que é terreno, a imagem de Adão, significa que nós temos a mesma essência de Adão. Nós temos a mesma substância de Adão. E diz que nós também trouxemos a imagem do celestial. Quer dizer que aquele que é Cristo, também a imagem dele, a essência dele também deve estar em nós. A substância de Cristo também deve estar em nós. Diz no verso 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é Jesus, porém é espírito vivificante. Então nós temos na nossa identidade um corpo de carne que é a herança de Adão. E nós temos também no nosso espírito a imagem, a semelhança, a essência, o corpo espiritual que é Jesus. Então essa dualidade que representa o homem carne, Adão, e o homem espiritual, Jesus, é o que identifica o homem e a mulher de Deus. Então todos nós que somos do Senhor, nós temos essa dualidade. Nós temos a imagem, nós temos a essência de Adão e nós temos também a essência de Cristo. Esta é a nossa identidade. Se nós não soubermos distinguir o Adão em nós, preste atenção, porque se nós não soubermos distinguir a imagem do terreno, se nós não soubermos distinguir a imagem de Cristo em nós, a imagem do celestial,
nós não podemos gerar a nossa própria identidade. Nós não sabemos quem nós somos, e o que é pior do que não saber quem nós somos, nós não sabemos lidar conosco. Nós vamos ficar uma incógnita. Quem eu sou de fato? O que vale na minha vida? Quem é que manda em mim? Como é que eu vivo nesta terra? Por que é importante você saber o que é o Adão, o que é a carne e o que é Jesus, o Espírito em você? Por que isto é importante? Porque nós temos as duas imagens, nós temos as duas essências, nós temos as duas substâncias. Na nossa carne, nós somos Adão, mas no nosso espírito, nós somos Jesus. E como é que convivem estas duas imagens? Como é que estas duas essências, como é que essas duas substâncias convivem dentro de nós? Diz no versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então nós vamos aprender que esta carne que todos nós temos e que todos nós, na verdade, somos na nossa identidade adâmica, esta carne não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, pela nossa vida carnal, nós não poderíamos jamais ser salvos. Pela nossa vida carnal, pela essência de Adão em nós, nós não poderíamos fazer nada também para sermos salvos, para termos vida eterna, para sermos purificados, justificados. Então, o que nos garante a salvação é que nós temos também a imagem de Jesus. Nós temos também a essência de Jesus, a imagem do celestial. Esta é a garantia da salvação. Diga glória a Deus, né? E por que a palavra de Deus diz que carne não pode herdar o reino de Deus? Por que carne não pode herdar? Jesus diz em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Diga, a carne para nada aproveita. Então vamos prestar atenção. A essência de Adão, que todos nós temos, a substância de Adão, que todos nós temos, é a carne. Não aproveita para coisa nenhuma. A nossa essência adâmica, a nossa parte carnal, não serve para coisa nenhuma. Você sabia que os crentes aí fora, eles vivem pelas obras da carne? Eles jejuam, eles fazem abstinências, eles guardam luas, sábados, sextas-feiras, eles vigiliam, eles fazem, enfim, um monte de sacrifícios. Ora, vem Jesus e diz o quê? Isso que vocês tentam fazer na carne, que é o velho Adão tentando fazer alguma coisa, para nada serve, para nada aproveita. Amados, todos nós, antes de termos a revelação da graça de Deus, nós éramos muito ligados a esse contexto de sacrifício. Quando eu digo nós, eu estou falando aqui, eu, Bispo Rai, minha família inteira, os pastores da igreja, todos nós que temos já o conhecimento da nossa vida lá atrás, nós éramos muito ligados nesse contexto de sacrifícios. Eu fazia jejum como eu comia. Eu fazia jejum como tomava banho. Era fácil para mim. Eu nunca tive dificuldade. Eu comecei fazendo jejuns de meio-dia, depois de até a tarde, depois até a noite, 24 horas. Eu não tinha nenhum problema. Assim como as pessoas dizem, eu fazia na boa. Então, eu me embrenhei por esse caminho dos sacrifícios. Vigílias todas que o meu ministério teve, todas, eu estava lá. Solteira, depois casada, depois grávida, depois barriguda, depois amamentando, depois com bebê nos braços, depois com bebê nos carrinhos, depois bebê jogado nos tapetinhos. Todas que tiveram, eu estava lá. Só que, né? Essa história toda era o quê? Era Adão fazendo aquilo. Era a essência adâmica fazendo todos aqueles sacrifícios. Nós fazíamos muitos sacrifícios no nosso antigo ministério. Só que o Senhor Jesus nos mostrou que todas as obras da carne para nada aproveitam. Então a imagem de Adão, a carne,
não vai herdar o reino. Portanto, tudo que é carne não serve para Deus. Efésios 4:22 diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Parece tudo difícil essa aqui, mas você vai entender essas palavras hoje de uma forma especial. O nosso velho homem, que é a nossa carne, que é o velho Adão, a essência de Adão, a imagem do terreno, tem concupiscências. O que são concupiscências? São desejos enganosos. São desejos fortes para o erro. Desejos fortes contra Deus, para o pecado. Quer dizer que na minha carne, na sua carne, em potencial, existem desejos enganosos que corrompem. Então, quando um crente em Jesus não conhece isto aqui, o que ele diz? Ah, eu adulterei porque o diabo. Não, querido. Você não adulterou porque o diabo. Porque o diabo é que fez eu adulterar. Foi o diabo em mim que adulterou. Não. O diabo não adulterou. Foi você sozinho que adulterou. Então, não foi o diabo. Acontece que há na carne uma coisa chamada concupiscência. Na carne há um desejo que engana o ser humano. E é por isso que o ser humano enganado transgride, peca, erra, cai. A carne, ela não herda o reino. Por isso é que Deus não trabalha na carne. A carne não é aceita por Deus. Por isso Deus não trabalha com jejum, com monte, com vigília, com campanhas, enfim, com estas coisas todas. Paulo diz aos Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então veja, esta imagem do terreno que nós temos, esta carne, é um corpo de humilhação. O que é um corpo de humilhação? É que o nosso corpo, ele quer nos humilhar. Ele quer nos humilhar com doença, ele quer nos humilhar com dúvida, ele quer nos humilhar com sono, com angústia, com tristeza, ele quer nos humilhar com feridas emocionais. O nosso corpo quer nos humilhar com fofoca, com pecado, com transgressões. A carne quer humilhar. Por quê? Porque é o velho Adão. É a carne que engana, é um desejo enganoso. Por isso que a carne humilha. Também em 1 de Pedro 3:21 está escrito: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Volta para mim o comecinho do versículo. Diz assim, olha, não sendo a remoção da imundícia da carne. Quer dizer que a salvação é só no nosso espírito. Não tira, Sérgio, a imundícia da nossa carne, de nenhum de nós. Não sendo a remoção da imundícia da carne. Quer dizer, nós já vimos que a carne para nada aproveita, a carne não herda o reino de Deus, a carne se corrompe segundo as concupiscências do engano, a carne é um corpo de humilhação, a carne é imundície. Como é que Deus pode trabalhar com a carne? Como é que Deus pode trabalhar com imundície? Como é que Deus pode aceitar o que vem de imundície? Deus não aceita. Tiago 3,15 diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Veja quando o homem quer ser sábio, quer falar que ele tem razão, que as coisas são assim, assim, e contraria Deus, contraria a Bíblia. Essa sabedoria é o quê? Terrena, animal e demoníaca. Então veja, a carne do homem produz uma sabedoria terrena, uma sabedoria animal, animalesca, sem senso, sem inteligência, e produz uma inteligência, uma sabedoria. A sabedoria humana é demoníaca. Isso tudo que nós estamos falando até agora está em potencial no nosso velho Adão, na nossa carne.
Filipenses 3:3 diz, olha só. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Uau! Se era Paulo a falar que não confiava na carne dele, você acha que qualquer um de nós pode confiar? Não. Ele diz, não confiamos na carne. Por que nós não confiamos na carne? Porque a carne não garante nada. A carne, ela é o velho Adão, ela é a substância de Adão. A carne para nada aproveita. A carne não é confiável, nem a minha, nem a sua. A carne é problemática. Todos os problemas que nós temos são advindos da carne, ou nossa ou de alguém. Amém? Os crentes, em geral, não conhecem isto aqui. E por isso vivem fazendo obras da carne, ou então brigando com o diabo, achando que ele é o causador de todos os problemas. Paulo diz em 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, nós salvos, nós povo da graça de Deus, nós que conhecemos esta verdade, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então preste atenção, eu não posso olhar para você na carne. Porque se eu olhar para você na carne, e se você olhar para mim na carne, nós vamos ver o quê? O velho Adão, nós vamos ver a essência de Adão, nós vamos ver concupiscências, nós vamos ver enganos, nós vamos ver erros, nós vamos ver desejos enganosos. Nós não podemos nos olhar na carne, porque senão nós vamos ver em potencial o que a carne faz. Veja que nem Cristo, olha, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Não porque Cristo tem a carne herdada de Adão, de pecado, mas nem Cristo quer ser visto na carne, porque na carne ele é um sofredor. Na carne ele pagou um preço, na carne ele foi cuspido, chicoteado. Ele não quer ser visto na carne, ele passou tudo aquilo no seu e no meu lugar. Ele agora está vivo, reto, glorificado. Ele quer ser visto vitorioso. Então nem nós não podemos nos ver na carne e nem temos que ver a Cristo mais na carne. A carne, amados, gera, eu já expliquei isso aqui, jactância. Quem lembra o que é jactância? É uma palavra grega muito esquisita. Que significa o quê? Glória própria. Significa o quê? A pessoa se orgulhar daquilo que ela faz na carne. Então, em Romanos 3:27, o apóstolo Paulo diz, onde pois a jactância? Onde está o orgulho, a soberba, a glória humana? Foi de todo excluída. Por que lei? Pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então aprenda uma coisa, só quando uma pessoa compreende a graça de Deus e entende a lei da fé, é que ela exclui da sua vida definitivamente o que a carne produz. Jactância, obras da carne, vaidade, glória humana. Então assim, se não for por graça, a pessoa acaba vivendo na carne. Ela pode ser salva, pastor Ricardo, mas se não for a graça de Deus, o velho Adão está sempre se manifestando. A essência adâmica está sempre aprontando. A pessoa está sempre humilhada, sempre envergonhada. Só a graça de Deus, é que exclui a jactância, porque tira a lei da vida. Então, se a graça de Deus exclui a jactância, exclui as obras da carne. Deus não quer nada com a nossa carne. E Ele não quer também que a pessoa diga, fui eu. Porque eu ouço aí fora os crentes dizendo assim, ai, na minha casa entrou um demônio esta semana. E nós todos nos pusemos de joelho 12 horas. E nós clamamos madrugada dentro e depois, e outro dia e depois. E ao fim de 8 dias, por causa do nosso joelho que já sangrava, o demônio saiu. Deus diz, sai fora. Isso é jactância. Isso é o velho Adão. Isso é a glória da carne. Não. Aqui não há espaço para a carne. Que fique bem claro que no nosso ministério a honra, a glória, o poder, o domínio pertencem somente a Jesus. E não só porque sabemos disso, mas porque damos a Ele esse poder, essa glória, esse domínio, essa honra toda. Dê um aplauso ao Senhor. Vamos lá. Amém.
Veja como Deus não quer ninguém se gloriando. É porque eu sou bom. Eu sou a rainha de Sabá. Eu não sou nada de rainha de Sabá. Bispo, você, quando as pessoas começam, bispinha, você é inteligente, você é culta, você é bonita, você prega, você fala. Eu digo, uau. Se tirar Deus um dedo de cima da minha vida, eu não sou nada, não sobro nada. Então vamos parar com isso. Nós devemos honrar as pessoas, somos instrumentos de Deus, preciosos, valorosos, sim, por causa dele. Então vamos todos aprender a dizer, se há alguma virtude na minha vida, a glória é do Senhor. A Ele a glória, Ele é o autor dessa virtude, Ele é o autor dessa bondade, dessa benignidade, Ele é o autor dessa capacidade, a Ele seja a glória. Veja o que ele diz em Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Então quem está ficando rico aqui, glória a Deus, vai ficar mais rico, desde que dê glórias ao Senhor. Vem dele, é por ele. Nós cantamos hoje aqui. É por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então a glória é dele. Efésios 2,9 diz: não de obras para que ninguém se glorie. Então não de obras. Você já reparou que aqui na igreja não tem irmã batata? Ah, quem não é da lei nem sabe do que eu estou falando. Mas quem é da lei sabe, não sabe, Jorge? As irmãs, você sabe, você andou lá, você sabe. Tem as irmãs batata. Tem aquele grupo que quando entra, todo mundo fala, as poderosas. Normalmente elas são gordas. Tem uns peitões, assim, anda assim, ó. Ninguém chega perto, senão ela dá um tranco assim, a pessoa cai. Não é isso. Mas assim, existem as poderosas. Existe aquela turma, os varões. A turma dos varões. E aquela irmã, como chama aquela irmã daquela classe? Dorcas. No meu tempo tinha uma tal de Dorcas. Olha, é a turma da Dorcas. Eu não sabia o que era. Eu estava chegando, me convertendo. Falei, Dorcas. Eu conheço Docas, aquele negócio de navio, Dorcas. Aí eu fui para a Bíblia. Tem uma irmã do Tadinha que era tão humilde, uma pessoa assim, tão prestativa, prestimosa, mas tinha as Dorcas. As Dorcas eram poderosas, elas faziam casaquinho. A irmã Cristina, presbítera Cris, fazia parte das Dorcas. Faziam enxoval de bebê. Por que faziam enxoval de bebê? Se achavam na igreja. É mais do que obrigação. Se você tem, se você pode, o seu talento tem que ser dado para Deus, para a obra de Deus, né? Para favorecer aqueles que precisam. Mas, amados, isso tudo é o quê? É carne. Isso tudo não herda o reino de Deus. Olha, Deus só age onde a glória é dele. Amém. O dia que a gente começar aqui, fulano é poderoso. Aquele grupinho ali, quando eles olham, amado, sai faísca. E começa aquela coisa. O dia que isso começar, pode esquecer que não sobra um aqui. Deus destrói esse ministério, apaga, tira o candeeiro e diz, acabou. Ou a glória é minha, ou não. E esses lugares todos que tem esses pastores poderosos, que tem os pastores hoje poderosos, cada palestra deles é sempre a mesma lenga-lenga. Eles vão fazer apelo no final, aquelas coisas todas. Mas cada palestra deles, 35 mil reais, 45 mil reais. E todo mundo, é o pastor. E ele quando fica bravo, ele fica louquinho. Ele bate assim a cabeça, ele bate. Ai, que poder, que poder. Amado, que Adão, não é? Quanta jactância, quanta carne. Eles chegam nos lugares, tem 6 seguranças. Eu falo isso porque eu vi. Outro dia eu cheguei num lugar, estacionei meu carro lá no estacionamento, estava atravessando a rua com guarda-chuva, indo para um prestador de serviços, e eu vejo na porta um monte de carro, sabe? Era Mercedes, BMW, era os carros assim, todos, tudo de vidro preto. Eu olhei para a calçada, vi um monte de homem de preto, uns crioulos grandes. Eu falei, o que será que está acontecendo aqui? Quando eu entrei no lugar da prestação de serviço, tinha lá um homem de Deus. E tinha segurança fora e tinha segurança dentro. E eu disse, o que está acontecendo aqui? Está aí o apóstolo. Eu disse, o apóstolo, sim. E o apóstolo estava fazendo a mesma coisa que eu, cortando o cabelo e etc. E o apóstolo. E na hora que o apóstolo foi embora, foram tirar pelinho do chinelinho. E o homem saiu.
Saiu, não falou tchau para ninguém, não. Foi embora. E os carros tudo atrás dos batedores. Pô, poderoso. Eu olhei e disse, jactância. Eles nem sabem. É jactância demais. Muita essência adâmica. Essas coisas não servem para nada, não contam para Deus. Amém? Bom, vamos encerrar voltando para a nossa mensagem e vamos finalizar este tema. A pergunta é, como é que nós podemos viver uma vida espiritual intensa se a nossa carne tem a imagem terrena, tem a imagem do primeiro Adão, a essência do primeiro Adão? Como é que nós podemos ser pessoas com uma vida espiritual intensa? 1 Coríntios 10, 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Vou fazer um parêntese aqui e vamos ver quem vai permanecer caladinho. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação do velho Adão, da substância de Adão, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então veja, a despeito, apesar da nossa condição carnal, adâmica, cheia de desejos, de concupiscências, desejos enganosos, Deus nos ama, Deus tem o controle absoluto de tudo e Ele nos provê livramento e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Então, amados, nós todos, Deus conhece o nosso limite. Deus sabe até onde nós podemos suportar. Entendeu, Pati? Até onde um ser humano, e cada um, Deus conhece bem. Ele sabe até onde a gente resiste. Mas quando o velho Adão não resiste, nesse momento ele entra com a provisão do livramento, do escape para nos preservar. Então não há ninguém, não há nenhum salvo que possa dizer, eu não suportei a tentação, eu não tive livramento. É mentira. Toda pessoa que não parou, que não tomou posse, que não usou do livramento de Deus na hora da tentação, foi humilhado pela sua carne, foi humilhado pelo velho Adão, foi humilhado pela essência do terreno. Os irmãos estão entendendo? Isso aqui é muito sério. Nós temos que entender o que está na nossa carne, porque tudo que está na nossa carne é atributo maligno. Então tudo isso grita para agir. Porém, na hora em que isso quer agir, nós temos um limite. Quando o nosso limite termina, Deus entra com a provisão do livramento, de modo que nós possamos resistir. Quer ver o que está na carne do homem, na minha e na sua? Se não fosse Deus, olha só, Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, todos conhecem, e são. Em potencial está tudo isso na nossa carne. Prostituição, mas na carne dos crentes, de todos nós. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja, em potencial, isto tudo está na nossa carne. E quando o crente erra, normalmente ele diz, é o diabo. Bispa, foi o diabo.
Eu estava bem na igreja, bispinha. Eu estava lá ouvindo a palavra, eu não faltava aos cultos, eu estava lá, eu estava sempre ali, eu louvava. Eu não sei o que aconteceu. Um dia eu saí do culto, quando eu acordei eu estava no motel, bispinha. Foi o diabo da tua carne. Foi o diabo da carne, amados. Não existe isso. Isto é impossível, Dorival, de acontecer. Porque ainda que a carne grite pelos apelos da concupiscência, do engano, o Senhor sabe até onde todos nós podemos resistir. E quando Ele diz, está difícil, meu filho não vai conseguir, ele não vai resistir. Bah, olha aqui o meu amor te dando livramento, provisão, para que você suporte, para que você não caia, para que você não transgrida, para que não prevaleça a imagem do que é animal, terreno, humano, demoníaco na tua vida, mas que prevaleça a imagem do celestial, a imagem do espiritual, a imagem de Cristo. Amém? Amados, não é o diabo. Mas bispo, eu apareci, eu estava lá no motel, eu estava lá, quando eu vi tinha um homem lá, comigo. E aí, quem era o homem? Era meu namorado. Eu não sei, bispo, foi o diabo, mas foi o diabo. E a gente estava lá mesmo, e o diabo... Não é o diabo. O diabo não pode contra a sua vida, porque o diabo na cruz do Calvário foi derrotado. Ele não pode agir mais em nós que somos salvos. Ele foi catagel, ele foi destruído, ele tem poder limitado na nossa vida, ele não pode mais, ele só age nos filhos da desobediência. Não foi o diabo, ele não pode mais agir em nós. Então os erros e tropeços são carne pura. E nós não devemos ficar adulando a carne de ninguém. Amado, quando você perceber que o irmãozinho está na carne, você diga, eu te amo, realmente eu quero olhar para você e ver a imagem do celestial, mas essa sua carnona aí, ó, amado, subjuga isso daí, põe no saco isso daí que não tem espaço não. Com você na carne, eu não vou andar, porque tem muito apelo. E andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então se você está passando, alimentando, se você está crescendo na graça, a imagem do celestial é que está aparecendo na sua vida. Se a imagem do Adão, do carnal está aparecendo na outra, dá um tempo, deixa cair em si, e deixa ver se percebe o livramento de Deus para as tentações. Então, como é que esta descrição da carne, com esta descrição da carne, como é que é possível a gente ter certeza da salvação? Eu encerro lhe dizendo o seguinte, é exatamente aqui que todas as religiões fracassam. Com essa carne toda, bispa, como é que é possível ter certeza que eu sou salvo? Como é que é possível? Aqui está o fracasso das religiões. Por quê? Porque todas as religiões vivem de obras da carne. A essência de Jesus, amados, assim como nós temos a de Adão, a essência de Jesus no dia em que nós cremos, no dia em que nós dissemos, eu creio em Jesus, eu creio, Senhor, eu recebo o teu senhorio na minha vida, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Nessa hora, a imagem, a essência de Jesus foi injetada no nosso espírito, e nós passamos a ter a imagem do celestial. A essência de Jesus está na nossa vida. Quem é salvo aqui? Diga, a essência de Jesus está na minha vida. Em 1 de João 4,17 diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Diga, eu sou tal qual Jesus. Diga, no Espírito, eu sou salvo, eu tenho Jesus no meu espírito, a imagem de Jesus, a essência de Jesus faz parte da minha vida. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Diga, eu sou feitura de Jesus. Você sabia que quando Jesus olha para mim, ele vê a imagem dele, ele vê a essência dele, ele vê a extensão dele na terra? Quando Jesus olha para você, você vai sair daqui hoje com esta declaração. Pense sempre que quando Jesus olha para você, ele está olhando para você todo o tempo. Ele vê a imagem dele na sua vida, a essência dele. Ele vê a extensão, ele fala, ali vai a minha extensão na terra. Quando você tem essa consciência, essa convicção, você acha que a sua carne vai ter espaço? Você acha que você vai dar espaço para Adão, sabendo que Jesus olha para você e vê ele, porque ele não vê Adão na sua vida. Ele crucificou Adão, o Adão de todos nós foi para aquela cruz. E quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Adão é encravado, ele é morto. E quem ressuscita é Jesus, é a imagem do celestial, é a essência de Cristo que está em nós. Eu encerro com Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, é este que interessa, em justiça e retidão procedentes da verdade. Criado, você é um novo homem, uma nova mulher, criado segundo Deus. Não é criado mais segundo Adão. E só quando nós temos a essência, a imagem do celestial, é que nós podemos ver na nossa vida justiça e retidão procedentes da verdade. Quando eu olhar para você, eu quero ver, eu tenho que ver a imagem de Jesus. Eu tenho que olhar para a sua vida e ver justiça e retidão procedentes da verdade que já lhe libertou do velho homem. Amém? Justiça, retidão, verdade estão no homem segundo Deus. Só no homem espiritual, no homem salvo. Eu vou orar nesta hora, encerrando a nossa reunião. E eu quero que você saia daqui com a imagem do celestial. A sua carne para nada aproveita. Não dê espaço para a sua carne. Não alise o seu ego. Não fique adulando os erros, as falhas, as injustiças, os tropeços da carne. Deus abomina quando nós que temos este conhecimento, que somos salvos, ficamos ali adulando as concupiscências da nossa carne. Chame concupiscência de concupiscência. E não precise olhar para o irmão, olhe para a sua própria carne que você vai ver o quanto ela às vezes está exacerbada, querendo aprontar. Subjugue a sua carne. Diga que você tem a imagem do celestial e que ela é maior. Porque maior é o que está em nós. Ela é maior do que a imagem de Adão. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você vai orar aí, porque este estudo é importantíssimo. Um dia o apóstolo Miguel disse assim, nós vamos falar desse tema até fechar o caixão. Porque enquanto a gente tem uma carne, isto aqui tem que ser conhecido, lembrado e exercitado. Carne é carne, não presta, não serve. É por isso que eu não quero perto de mim pessoas murmurentas, é carne. Mentirosos, pessoas que fornicam, pessoas que têm namoros ilícitos, sai de perto de mim, eu não quero. Eu já sei o que Deus fez comigo, eu conheço a minha carne, e para eu não pecar, eu não quero perto de mim. Não queira também perto de você. Procure estar sempre junto daqueles que trazem a imagem do celestial, a essência de Jesus Cristo. Corte definitivamente com aqueles que, apesar de terem o livramento, a provisão para vencerem toda a tentação, não usam. E depois ficam dando desculpas quando a sua carne humilha. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar para que a carne vá para o lugar. Quem sabe alguém entrou aqui hoje pensando em fazer alguma arte. Quem sabe alguém pensou ao sair do culto em fazer alguma arte, pastora Kelly. Hoje não. Hoje Deus está dizendo, essa porta se fecha hoje. Meu filho, minha filha, isso não é para você. Isso não é para você. Vida promíscua, sexo antes do casamento, isso não é para você. Não é. Namoros ilícitos, namoros sensuais, quentes, isso não é para o povo de Deus. Aqueles que trazem a imagem do celestial, a imagem de Jesus Cristo. Nós estamos agora, Senhor, colocando diante de Ti, Pai,
toda essa dualidade que nós temos, Senhor, na nossa vida, aqui na terra. Nós trazemos a imagem, ó Deus, do terreno, mas trazemos a imagem do celestial. Assim, Senhor, um velho Adão na nossa carne, mas que um dia será transformada, Senhor, essa carne de humilhação a um corpo de glória, e não mais seremos, Senhor, ó Deus, vulneráveis às concupiscências do engano. Por isso, nesta hora, Senhor, nós oramos para que a carne seja derrotada, os intentos da carne. Ó Jesus, toda a ira, toda contenda, ó Jesus, bebedice, glutonaria, Senhor, gritarias, porfias, invejas, maledicência, fofocas, Jesus, espírito de divisão, ó Jesus, murmuração, angústias, Jesus. Ó Deus, isolamento, Pai amado e bendito, roubo, mentira, ó iras, raivas, ódios no coração, desejo de vingança. Senhor, nós colocamos debaixo dos nossos pés nesta hora. Nós subjugamos, Senhor, a nossa carne ao Espírito, a imagem do celestial, a Jesus Cristo em nós, a esperança da glória, Senhor. Ó Deus, eu sei que Tu tens dado livramento ao Teu povo. Eu sei que Tu tens dado escape. Tu tens provido para aquela hora em que faltam as forças, Senhor. Tu tens entrado com livramento, de modo que cada um de nós possa suportar, Jesus. E cada um sabe onde que é tentado, onde que está a área fraca, onde é que estão as brechas. Por isso, com esta palavra, Senhor, nós temos em Ti a capacidade de fechar estas brechas. Nós temos a capacidade de fechar estas portas para o mal, para a humilhação da carne. Que caia por terra toda imundície do ser humano, daquele que já é de Jesus, caia por terra palavras torpes, palavrões, maus pensamentos, pensamentos de morte, pensamentos de ira, pensamentos de desgraça. Sai agora em nome de Jesus. Toda o complexo de inferioridade, tudo aquilo, Senhor, que luta contra a verdade, que caia por terra nesta hora, Jesus. Ó Deus, desejos enganosos do coração saiam do nosso meio. Pensamentos fora da palavra de Deus saiam do nosso meio. Oh, todo espírito de sedução saia do nosso meio, em nome de Jesus. Nesta hora, que haja santidade, que haja verdade, que haja retidão e justiça procedentes da verdade. Que cada um, ao sair daqui, mostre nas suas casas, ao chegarem, a imagem do celestial. Que cada um mostre ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus noivos, namorados, a imagem do celestial. Em nome de Jesus, que todos vejam que nós somos novas criaturas. E nestas novas criaturas há uma imagem que sobressai, a imagem de Cristo, a essência de Jesus. Oh Deus, a substância de Cristo. Esta é a substância que nos faz em todas as coisas mais que vencedores, em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Diga: a imagem que eu vou mostrar é a imagem celestial, é a essência de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém, amados. Reajam, amados. É Jesus que está na sua vida. Você é extensão de Deus aqui na terra. Não pode ser diferente. Bispo. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos, vamos em paz, uma excelente sexta-feira. E diga a quem está ao seu lado: você tem Jesus Cristo no seu espírito. Glória a Deus, boa noite a todos.